É um ultrassom nuclear. Nuclear. Então, Deus recolhe o seu povo, manda para o inferno que não é seu, que será eterno também, e isso daqui vai arder, vai se desfazer. O que uma bomba atômica faz quando atinge o carro? Vai, torra tudo, né? Derrete tudo. É isso que vai acontecer com o mundo. Então, o que importa para Deus é a sua criatura. Vamos chamar o homem, sabendo que é no sentido genérico, né, mulheres? Senão, fazer igual político, senhora senadora e senhor deputado. Antigamente falava, senhor senador, estava entendido que era senhor e senhora senadora, agora é tudo, sabe, assim, tem que, né? É uma preocupação tão, sabe? Então, Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança o criou. Certo? Criou com suas mãos, pegou do pó da terra e criou um boneco. Certo? Criou um boneco. E fez o que com esse boneco? Deu-lhe espírito de vida. Tá? Deu-lhe alma vivente. Tá? Então, nós somos criaturas de Deus quando nascemos. E nos tornamos filhos de Deus quando conhecemos Jesus, ou permaneceremos criaturas até o fim da vida. Tá certo? Está claro isso ou não? Nenhuma dúvida? Tá? Porque o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus. Tá? Então, lá no Éden, o que ocorreu? Ocorreram algumas coisas fantásticas. Deus havia criado todas as coisas, né? Criou os céus, a terra, as estrelas, o mar, tudo que ele usava, fez tudo bonitinho, certinho. Criou um jardim, chamado Jardim do Éden, tudo maravilhoso. Tá? E é interessante que... Vamos ler, vamos ler, fica mais fácil. Mais fácil, mais bonito, mais correto, mais didático. Estou tratando. Olha, eu vou aqui para a gente ler aqui apenas alguns versículos. Esse é o Martinho. Eu estou gravando. Pode gravar? Pode. Posso gravar? Pode gravar. Quer por aqui? Não, é que ele está sem apoio. Tá. Então, vou falar mais alto. Então, vamos ver só alguns pontos assim, sabe? Bem interessantes. Quando Deus fez as coisas, então Deus criou no princípio os céus e a terra. Tá? E disse Deus, tá? E viu Deus, e disse haja, e etc. Tá? Gênesis 1, 26 a 28. Aí, quando chegou a hora de criar o homem, então o que ele disse? Lá no Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos, tá? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que façamos, Kátia? Até aí Deus fez, certo? Quando se tratou de criar o homem, ele falou façamos. Os outros dois aqui devem saber disso, ele faz tempo. Sabe? Sabe? Você estudou aí. Por que foi, Cíntia? Ela não vai responder. O Espírito Santo. Hã? Espírito Santo. Façamos Deus e o Espírito Santo. E mais quem? Jesus também está. A Trindade. Façamos. A Trindade estava ali. Estava o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Deus Espírito. Filho e o Deus Espírito Santo. Aí isso daí já é um complicado fantástico para muita gente. Como é que é? 1, 2, né? É 3, uma hora é um, outra hora é outro. Como é que é isso? Um cara só é 3 coisas? Então vamos exemplificar assim.
eu sou filho do meu pai, eu continuo sendo eu, certo? Sou marido da Sofia, continuo sendo eu. E sou pai do Daniel. Certo? Então, continuo sendo eu. Tá legal? Entendido, né? Porque Jesus existe desde antes da criação do mundo. Tá? Se você ler ali Hebreus, vamos dizer aqui, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, logo no comecinho ali, Hebreus, quer ver que interessante que é? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Por que foi feito o mundo? Por causa de Jesus. Tá? E aí tem gente dizendo que Jesus é um profeta, é um evoluído, né, um espírito evoluído, etc. e tal. Então o diabo arruma todas as formas de desviar a nossa atenção, a atenção do homem necessitado, pecador, condenado, da pessoa de Jesus, porque o diabo sabe que nele está a salvação e só nele. Percebe? Então temos que ter isto em mente. Muito bem. Aí a Bíblia é muito vaga em relação ao posterior, né? Tá? Diz que Deus fez o homem, tá? E depois fez a mulher. Do que Deus fez a mulher? Da costela do homem, literalmente, da costela do homem. Deu um sono danado em Adão, abriu o lado dele, tirou a costela, fez a mulher, fechou a carne, colou ali e tal, e pegou aquela mulher, que era coisa muito formosa, e entregou para o homem. Está aqui, ó. Tá? E aí, eu gostaria muito de ter uma ideia, tá? Curiosidade, né? Quanto tempo Adão e Eva ficou no jardim antes de pecarem? Porque, veja só, Deus, quando deu Eva para Adão, criou um casal para se relacionar sexualmente, um completa o outro. E Eva não engravidou? Só veio engravidar depois do pecado? É uma coisa que... Mas não adianta ficar pensando. O que a gente sabe é que foi assim, né? Quando Adão, juntamente com Eva, ou primeiro Eva, depois Adão, pecou, só tinha um casal no mundo. Só isso daí. Muito bem. Aí então Deus pegou, fez o homem. Por que Deus fez o homem primeiro do que a mulher? Sim, você tem ideia, não? Para o homem ser o... Não, porque sempre se começa pelo rascunho. Faz o rascunho primeiro, depois faz a obra. Depois faz a obra. Achei que era para o homem ser o... Ele é o cabeça. Não, foi feito para ser o cabeça. Sacerdote. E continua sendo o cabeça. E tudo que tirar disso daí está errado. O pessoal quer tirar. Não, é tudo igual. Igual coisa nenhuma. Não é isso que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não é isso daí, né? Tem que ter uma cabeça, né? É o homem. Naturalmente, um dia a mulher vai ser mais inteligente, mais preparada, ela vai ganhar dinheiro, vai administrar as coisas e tal. Mas ele, diante de Deus, continua sendo sacerdote do lar. Deus deu para ele, tá, essa responsabilidade. Mas quando a Bíblia fala Deus criou o homem, criou no sentido genérico. O homem e a mulher, ele fez. Tá certo? Agora, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar sobre as coisas, né? Que é uma curiosidade que todo mundo tem também. Tá? A Bíblia fala que Deus fez o homem, Deus fez o mundo, o universo, em
5 dias. Tá? E por último, como coroa de criação, fez o homem, o ser humano, vamos chamar assim. Esses dias ali, que tamanho tinham? Não sei se o dia era contado como é hoje. Provavelmente não. Existe aqui em Gênesis 1 3 formas de entender o dia. Tem hora que dá a entender que é de 12 horas, tem hora que dá para entender que é de 24 horas, e tem outro que dá para entender que é uma enormidade de milênios. Muito bem. Então, a ideia aceita entre os estudantes da Bíblia, tá, é que realmente esta última opção é a fiel. Tá? Sabe por quê? Quanto tempo leva a luz da estrela mais distante para chegar aqui? Tem estrelas que já morreram há muitos anos e nós estamos vendo ainda. Porque a luz dela está vindo ainda para cá. Né? A estrela já morreu, a luz permanece. Então, como é que Deus fez hoje, amanhã, depois e tal? Aí criou tudo, e daí já tinha sol, já tinha nuvem, já tinha estrela, já tinha tudo. E como é que essa luz chegou aqui e se instalaram milhões de quilômetros de distância? Tá? Então, a gente não precisa interpretar tudo literalmente. Tá? Só que essa questão é uma questão também pode ser contestada, cada um ser ponto de vista e tal. Não nos interessa. Isso não vai alterar o preço da chita, como se dizia antigamente. Tá? Tá tudo igualzinho. Tá? O importante é que Deus colocou o homem quando ele tinha terminado de fazer todas essas coisas. E ele disse ao homem, tá? Domine sobre as aves dos céus, os seres da terra e os peixes do mar. E o homem dominou ou não? O mar tem uma série de peixes violentíssimos. Como é que o homem ia dominar um tubarão violento daquele, né? Então, ele domina, pesca tubarão. Então, tudo que Deus criou, Deus falou, está funcionando direitinho. A partir daí, o que vocês esperavam que acontecesse, né? Que vivesse aqui no paraíso. Foi assim que Deus, com essa finalidade que Deus criou, tá, o mundo, para que a sua coroa da criação, que era o ser humano, tá, dominasse sobre todas as coisas e aqui fosse o paraíso. Nós não vamos entrar no que aconteceu a partir daí com o ser humano, porque temos no próximo estudo, que é a queda do homem. Tá? Então, nós precisamos nos ater hoje, para não atropelar as coisas, né, nesse fato. Agora, vamos partir para outro tipo de criação agora. Tá? E os seres espirituais? Quem criou o diabo? Entendeu? Deus criou todas as coisas? Sim, Sim, inclusive o Deus diabo. criou todas as Criatura coisas? de Deus. E Deus criou o diabo também? Sim. Então, deixa eu contar uma historinha. Não criou ele como diabo, né? Mas criou. Deixa eu contar Diabo ele se tornou. Deixa eu contar uma historinha para vocês que ilustra isso daí, olha. Quando eu vi o cara falando, eu falei, esse cara é muito inteligente. E ele esclareceu uma coisa para nós. Vocês são jornalistas, os dois, né? Só que ela milita mais no jornalismo do que você. Mas, vocês lembram de um camarada chamado Roberto Campos? Lembra? Quem era o Roberto Campos? Era um sujeito muito inteligente. Tem muita gente que odeia porque ele era lá da direita, foi ministro dos militares e tal, né? Mas era muito inteligente. E ele foi escolhido como ministro da Fazenda, né? Do governo militar. E o que ele fez? Ele criou a correção monetária. Tá? Correção monetária é o quê?